E Oi, aí, saudade de ti. pois é. Olha o que eu tenho aqui para nós. Agora, o meu. Então eu vou botar uma água para aquecer ali. A gente, eu e a Márcia, a gente resolveu conversar com você sobre essa nova forma de conexão com, com vocês, com os pacientes, enfim, pessoas que também se interessam aí pelo nosso trabalho, por conta da necessidade que a gente está vendo de conseguir dar conta com qualidade, dessa conexão com vocês. Né, Márcia? Então, eu estou falando aqui para eles isso, do pessoal que está entrando, da gente, a nossa preocupação é manter a qualidade que a gente procura ter, né, em relação à conexão com eles, a responder, enfim. Então, nesse sentido, a gente resolveu bater esse papo para tentar explicar até onde a gente pode ir com a telemedicina, o que a gente pode fazer, não fazer. Ontem, inclusive, teve uma live da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu assisti uma parte, não consegui assistir tudo. E foi bem interessante que abriu um pouco mais a minha cabeça e a minha percepção sobre essa questão da telemedicina mesmo. Até porque a regulamentação, ela ainda, como algumas coisas no Brasil, são aos trancos e barrancos, né? O Conselho Federal de Medicina autorizou a teleorientação, a teleinterconsulta, né, entre dois profissionais médicos, e uma outra tele que eu não lembro. E aí o Ministério da Saúde autorizou, através de portaria, a teleconsulta, que é isso que a gente vai, né, tentar trazer aqui um pouquinho. E aí eu queria saber da Márcia. Então, assim, bom dia para todo mundo nessa sexta-feira da paixão. Ah, Dessas oportunidades que o Covid está trazendo, e assim, para mim, que trabalho atualmente faz 4 anos, eu trabalho só com consultório. Essa questão da telemedicina, até então, era uma ferramenta não aceita pelo CRM, inclusive os contatos telefônicos. Mas, assim como o Léo, para a turma que tem, assim, tipo, para o médico assistente, que trabalha no consultório, sempre foi uma coisa muito conflituosa, porque como que a pessoa que você conhece, que tu acompanha, te liga, te pergunta alguma coisa, e como é que você não vai dar essa orientação? Para mim é uma grande oportunidade agora, porque eu já faço isso. Né, Léo? A gente já faz isso. Então, Márcia, o que eu faço quando tem febre? Então, nós somos o tipo de profissionais que a gente já estava fazendo isso, mas de uma maneira mais informal, Clandestina. teoricamente clandestina pelo Conselho Federal de Medicina, e que agora ele nos organiza isso. Organiza, eu estou trabalhando agora a ter ferramentas melhores, né, um áudio melhor, uma câmera melhor. Por quê? Porque dá para fazer. É óbvio que isso vai chegar um momento que o atendimento presencial ele vai ser necessário. Sim, vai existir ali o número X de pacientes que eu preciso ver. Mas com uma boa triagem, e é o que a gente quer combinar com vocês aqui, o que é essa triagem? O que é o vínculo com o profissional? É claro que com os meus pacientes, os pacientes que a gente já conhecia, fica muito mais fácil, pessoal. Então, mas a gente vai poder construir essa relação diferente. E vamos estar trabalhando com vocês assim essa avaliação inicial. Ontem eu estava falando lá no meu grupo, no encontro, que essa telemedicina, na verdade, ela é um retorno àquele vínculo com o médico. Porque quando eu era criança, lá em Pelotas, em 1910, o meu pediatra ia em casa e eu me lembro dele me examinando na cama da minha mãe. Eu me lembro dele chegar lá com a bolsinha
e tirar e me examinar e depois eu ganhar meus gibis. Então, hoje a gente está tendo a oportunidade de voltar a isso. Eu voltei a fazer consultas domiciliares. Então, o vínculo entre as pessoas, né, Léo, o vínculo entre o profissional, ele voltou a ser importante. Porque chegou um momento que o importante era ir para uma emergência. Ah, eu vou dar uma passadinha ali na emergência, eu vou ali, dou uma olhadinha. E agora a gente está voltando a trabalhar sobre vínculos, né? É. Eu acho E aí eu e o interessante. Léo vamos trazer um pouco dessa experiência que a gente já tinha, né, Léo? De poder orientar os pacientes que já vinham acompanhando com a gente. E ter algumas perguntas, porque eu já vou passar a bola para ti, Léo. Não, tudo bem. Para começar. Então, a entrar na questão, porque a gente tem um tempo de 40 minutos, né? Por exemplo, quando você manda uma mensagem para o pediatra e pergunta assim, meu filho está com febre, preciso otimizar dentro dessa mensagem, né? Meu filho está com febre há quanto tempo? Qual é a curva febril? Porque aí, se você já sabe como você entra, como preciso que você me traga essa informação, a gente já otimiza o tempo e já vê para onde a gente vai seguir essa conversa. Se a gente vai ter que fazer uma videoconferência, se a gente vai fazer pode ser por áudio, de exame físico que a gente vai trazer para vocês. Passei a bola para ti, vai lá, Léo. Então, eu acho que a minha internet está falhando, pessoal. Se alguém puder ver, me dá esse feedback, daí eu posso trocar o roteador, tá? Se tiver falhando, Ela dá uma travadinha, Léo. Ela dá uma travadinha. Tá. Mas tá dando para ouvir. Qualquer coisa eu te aviso. Tá. Então tá. Então, assim, o que eu acho importante é bem isso, sabe? A gente não vai se distanciar, né, Márcia, do paciente. Muitas vezes, de fato, você Não. começa uma conversa, né? E aí, assim, não, mas eu preciso auscultar essa criança, eu preciso examinar essa barriga, enfim. Então, isso não vai acontecer. Não hoje, né? Ó, o pai psicólogo tá falando que é a minha que tá travando. Mas chegando bem, tá bom. Então, uma das questões bem importantes que eu estou fazendo quando marco uma consulta comigo, que eu também estou fazendo domiciliar, eu já adianto as questões, né? Tipo, as queixas, ou se é um bebezinho recém-nascido, com toda aquela questão questões de pré-natal, de parto, de amamentação, e a gente vai trocando ideias até eu chegar lá na casa, e aí lá eu faço, até por proteção de todos, né? Eu tenho feito isso. Eu vou, chego lá, o bebê já está de fralda, eu monto lá a parafernália toda, examino esse bebê, a gente conversa um pouco, e aí segue a conversa, né, pela telemedicina, tá? E eu acho que cabe bastante, né, Márcia, a gente falar sobre aqueles sinais e sintomas que até onde a gente consegue chegar, né, com a teleorientação e aquilo que a gente, de fato, a gente vai ter que marcar um encontro presencial, né? Sim, porque é aquela pergunta, né, Léo, que já existia, sempre existiu, é Aham. até que ponto eu avalio em casa e até que ponto eu vou numa emergência, até que ponto eu entro em contato com o meu pediatra. Então, essa é uma pergunta, óbvio, que fica sempre reverberando para uma mãe, né? Começa a Aham. febre, o meu filho, eu peço ajuda. Então, isso é bem importante. Que momento eu peço Sim. ajuda? Como a gente está caminhando, a gente entrou no outono, então a gente está entrando no outono, diferente do hemisfério norte, tá? Agora deu uma babada aí pelo mate. Então a gente está entrando a gente faz uma troca de estação. Muitas doenças são da própria sazonalidade. Então outono vai começar as tosses, muitas gripes, muitas questões virais na troca de estação. Que momento vou pensar que isso pode ser Covid ou isso é uma doença própria da infância, né? Uhum. Então, a gente
vai estar ajudando algumas coisas para vocês. E alguma coisa, Léo? Tá travando um Não, pouco, pode. né? Tá travando, eu tenho medo que trave quando a gente Tá. vai falando muito. Tá, não, mas vai e a gente vai te ajudando aqui se travar mais um pouquinho. Tá. Então, a nossa conversa é para isso. Assim, vocês podem perguntar, a gente está olhando aqui, eu, Léo, porque, por exemplo, uma das perguntas que o pessoal sempre faz agora é as crianças que já têm um histórico de asma, né, de bronquiolite, como é que vai ser? Que momento eu vou precisar ir numa emergência? As vacinas de rotina, super. Essa pergunta tem aparecido muito frequente. Na verdade, não é você que está atrasada. Isso é, Fábio, uma orientação. Então, o Brasil é um país peculiar. Nós temos uma, uma via pública de vacinas e nós temos uma via particular de vacinas. Então, na rede pública, até onde eu saiba, Léo me interrompe se Não. saiu alguma coisa, porque sempre está saindo alguma notícia. Aham. Então, assim, o que nós sabemos até agora é que as crianças devem esperar até o dia 15, porque a prioridade do Ministério da Saúde de vacinação são os idosos. E eles estão escalonando as idades dos idosos, acima de 80 anos, de 60 a 80 anos. Trazendo em questão que, como as crianças estão em quarentena, não estão indo à escola, elas podem aguardar um pouco, até dia 15. Não sei se dia 15 eles vão liberar. É. E aí, cada caso vai ter que ser avaliado individualmente. Por exemplo, É. vocês estão em quarentena, não estão saindo, vamos esperar um pouco essa orientação do Ministério. Tem muitas pessoas que estão correndo para as clínicas particulares. As clínicas particulares, gente, estão cobrando taxas e os valores das vacinas aumentaram um monte, tá? Eu fiquei um pouco chocada com a informação de quanto estava em FY e quanto está agora. Então, vamos esperar um pouco. Eu acho que tem que ter uma negociação com as clínicas privadas também. Acho que tem que ter um movimento da sociedade. Mas vamos lá, né? E sempre é Senão eu já assim, vou criar né? uma controvérsia aqui. Não, mas sempre é assim. Eu acho que Então, vale para a a. turma que está com os bebês pequenos e está angustiado, sim, eu entendo, acolho vocês, mas a orientação dos postos de saúde não é levar o bebê agora, Até porque eles certo? não vão vacinar mesmo. Não vão vacinar, tá? Pode chegar o bebê lá, porque. Tá, deu Oi? uma travada sua. Então, a orientação até o dia 15, realmente não adianta levar e pelo que eu saiba, inclusive, assim, eles estão tentando, eu tenho visto o pessoal aqui da prefeitura indo na casa das pessoas tentarem vacinar, eles estão com a prioridade dos idosos. Então, vamos, quem tiver com criança pequena, que nem o Léo, cuidar dos bebezinhos, né? Tá, voltei. Acho que eu caí, né? Então, tá, tu deu uma caída. Então, a questão da Eu não vacina, a sei. gente realmente não tem essa resposta até o dia 15 é não vacinar, tá? E tem a orientação, e tem algumas pessoas que estão procurando as clínicas privadas, e algumas clínicas privadas estão indo em casa, mas eu ressalvo que isso não é uma realidade da maioria da população do Brasil, e isso eu tenho que deixar bem claro, que eles também estão cobrando taxas altas, e que nesse momento da economia eu acho bem Complicado. pouco É, de- acolhedor das empresas privadas, tá? é, Deixo aqui. eu fico bem chateado com isso. Mas, assim, então, dessa questão das vacinas é bem isso mesmo, tá? Então, a gente aguarda o que o Ministério da Saúde, as providências vai tomar em relação à liberação.
E é bem isso. E, de novo, né, todas as doenças que são prevenidas pelas vacinas elas são infecto-contagiosas. Então, se você está em casa fazendo o seu papel, a sua parte, dá para ficar mais tranquilo, um pouco mais tranquilo, em relação à transmissão dessas doenças para as crianças. E vou trazer um conforto para vocês, que é o seguinte, a grande exposição das crianças é as escolas, certo? Uma criança que frequenta a escola até os 3 anos, ela adoece em torno de 7 vezes mais do que uma criança que fica em casa, certo? Então, assim, se as crianças não estão indo para a escola, dentro desse olhar do que é de fazer o limão uma limonada, certo? Eles vão adoecer menos, então a gente pode esperar um pouco, porque eles estão em casa, tá? Então dá um conforto para vocês. E quando voltar ao normal, a Fábio só estava trazendo perguntinha simples, né? Quando voltar ao normal, olha, eu vou dizer para vocês que as escolas vão ser a última coisa que vai voltar. Então, vai voltar os postos, vão voltar o funcionamento da... Tá, gente? Eu tô aqui fazendo um pensamento que vai dar tudo certo, tá? E vai dar. Então, assim, as escolas vai ser o último a voltar. Então, antes de voltar às escolas, escalonado, as unidades de saúde vão voltar a atender as crianças e vão colocar essas vacinas em dia, tá? É o que eu acho que a condução no Brasil está sendo prudente, né, Léo? Eu acho que nós não estamos sendo, em termos de saúde, está tendo uma prudência. Tá legal. Então, vamos ficar no hoje, porque hoje a gente está com eles em casa, eles não estão se expondo às escolas, e aí, então, a questão das vacinas está sob controle. Uhum. Certo, 100%. Nada, não Com existe certeza. nada, mas, né? Uhum. E a A Daniela desculpa. traz uma questão de quem iniciou o esquema vacinal. Daniela, não te preocupa com isso, tá? Isso é uma questão que quanto mais velha a criança, quando ela vai vacinando, ela vai fazendo essa imunidade. Ela não perde a vacina por não ter vacinado com 2 meses, tá? Eu acho assim, só para a gente não ficar todo o tempo na questão das vacinas. A gente até pode fazer uma live sobre vacinas, sobre até, eu acho importante que depois, voltou as vacinas, eu vou lá e faço 8 vacinas junto. A meu ver, não. Mas isso também não é uma conduta que seja unânime para todo mundo. A gente pode fazer uma live só de vacinas, né? Porque é 40 Isso é minutos bem a live, legal. senão nós vamos ficar só aqui. E eu acho que a gente podia falar um pouco sobre febre Uhum. e tosse e esforço respiratório. É. Tá? Porque são as coisas que mais preocupam a gente, né, Márcia, em relação ao sintoma. Quando dizem pra gente, meu filho tá com tosse e tá com febre. O que me passa na cabeça, a primeira coisa a excluir é falta de ar, a criança fazendo esforço para respirar. Então, para dar segurança na resposta, né? Então, tem bastante coisa que a gente pode falar justamente disso. Então, pelo menos o que eu tenho feito é assim, quando eu conheço a criança, né? Paciente que eu já acompanho e tal, eu sei que ele não tem nenhum histórico, não tem fator de risco para ter asma, bronquite e tal. A gente conversa, tá? Eu pergunto como é que está essa criança em relação ao esforço, se está gemente, se está muito caidinho, se está... Enfim, ou se é uma tosse, o período em que essa tosse está dando. E uma coisa bem importante é como que está o nariz dessa criança. Pelo menos é o que eu tenho feito, assim, para depois dar o andar da carruagem em relação a se eu vou chamar para atender ou não. Eu não sei se é mais ou menos assim que tem se feito, Márcio. Dentro desses 3 aspectos que acompanham toda a infância, né? Não existe nenhuma criança até os 3 anos que não tenha tido febre, nariz correndo, tosse, em algum momento alguma questão respiratória. Faz parte da infância. Tá? Tem algumas perguntas que a pessoa está fazendo para mim, a Ana. Me manda depois no privado, tá? E agora a Fábio falou uma questão de bronquiolite, tá?
Mas assim, então, para a gente não sair desse foco dessas três desses três parâmetros que a gente quer falar sobre vocês. Então, febre. Todas as crianças em algum momento vai fazer febre. O importante é saber que febre não é doença, né, Léo? Então não É, adianta me dizer assim, ele está com febre. Dizer que a criança está com febre é que nem dizer assim, tem sol. Eu vou querer saber se tem sol, qual é a temperatura do dia, como é que está o vento. Né? Tem várias questões. Só boa. a febre não adianta. Primeiro que, assim, a febre é um sintoma, não é doença. Não precisa gerar um estresse por causa disso. Eu preciso observar essa curva febril. Então, Márcia, está com febre. Essa criança está com febre. Eu vou ficar com ela um pouco em casa, né? Vou ficar observando ela. Quer dizer, estou em casa, eu estou. Tá, gente. A gente está meio doidinho, né? A gente está em casa. E, então, assim, essa criança está com febre. Minha sugestão, dentro do trabalho de médica que eu faço, é não sai medicando imediatamente. Claro que crianças que têm questão de crise convulsiva febril, que tem algum histórico, aí individualmente a gente vê depois. Mas no grande geral, crianças que não têm problemas com febre, deixa um pouco essa curva febril. Observa. Ah, Márcia, ela fica com 38, não passa de 38,5. Deixa ela quietinha. Durante o dia, por quê? Porque uma criança com febre, ela vai ficar mais quieta. E isso é bom para o sistema imunológico dela. Acessa, ó, começou com febre. Eu vou estar te perguntando. Observa quanto tempo. Ah, tá 24 horas com febre. Nessas 24 horas, que mais que apresentou? Alguém mais está doente? Ah, ela está com febre, não dá nem 6 horas da medicação, ela já está com febre de novo e está indo a 39, 40. Aí eu começo a ficar um pouco mais atento, hidratar essa criança. E a gente sempre dá, se for só a febre, usualmente 48 horas de observação, de 48 a 72 horas. Ai, Márcia, eu fico muito angustiada. Eu sei, gente, mas a grande maioria das pessoas que procuram uma emergência com menos de 48 horas de febre, ou elas vão voltar, a grande maioria, tá, gente? Não é todo mundo. Tá? Aí você vai dizer, ah, mas o fulano foi lá. Eu estou falando da grande maioria. Então, 48 horas de febre, usualmente, se a pessoa for numa emergência, ela ou vai ser encaminhada para observação, ficar em observar em casa, ou às vezes vai passar por procedimentos desnecessários. Então agora, eu sei, a Fábio está dizendo, eu fico muito angustiada. Eu sei, Fábio, não é só você. Mas o trabalho que nosso médico aqui, é esclarecer o que é realmente a febre. A febre não é vilã. E isso é uma grande mudança, né? Não é vilã. Né, Léo? Tu quer falar alguma coisa sobre a febre? Eu costumo comparar a febre assim, quando você quer esterilizar algum material, você aquece ele, né? Boa. Então, claro que o nosso É corpo não isso. vai chegar a 100 graus Celsius para esterilizar, mas com aumento de temperatura, a gente faz com que a multiplicação dos vírus e das bactérias não seja tão grande quanto seria se não tivesse febre. A Porque o gente cria um vírus, ambiente hostil vírus, para elas, agora todo mundo tá principalmente vírus. nervoso. Então, o vírus, gente, o vírus replica no frio, certo? Então, se vocês têm que lembrar de alguma coisa que a gente está falando hoje aqui, lembrem que o frio é a temperatura propícia para o vírus. Né? Então, assim, quando meu filho está com febre, é uma maneira orgânica que o corpo estimula o sistema imunológico, a respiração é mais rápida, a circulação é mais rápida. Então, essa criança, quando ela está fazendo febre, ela é uma reação do corpo para tentar matar isso que ela entrou em contato. Então, quando eu baixo medo do frio, sim. Quando eu baixo a temperatura do meu filho, que está lá com 38,5, queimando o vírus, eu baixo para baixar a minha angústia, eu estou favorecendo a replicação viral. Isso, gente, é imunologia, certo? Se você for olhar e for ler imunologia, é isso.
E isso que está no... Sim, nós estamos agora caminhando para o frio, então nós vamos ter mais processos virais. Então a gente tem que ficar mais quentinho, tomar coisas mais quentes, se aquecer para lutar contra esses Uhum. vírus que vão aí, né, Léo? Não Então, deixar não deixar então assim, o terreno propício, né? isso, então quando eu baixo a temperatura do meu filho, eu estou propiciando a replicação viral. Ah, Márcia, mas ele está com 39. Calma, aí é outra informação. Mas a grande maioria das vezes, as pessoas medicam as febres até com 37,8, 38. Não tenham medo disso. Ah, Márcia, e se ele tiver uma crise convulsiva febril? Uma crise convulsiva febril, ela pode ter inclusive com 37,8. Tá? Verdade. E é uma outra questão. As crianças que têm crise convulsiva febris, elas têm uma propensão pessoal, familiar, de ter crise convulsiva febril, e que é uma entidade benigna. Uhum. Mas o que a gente queria deixar bem claro para vocês é não ter essa febrefobia, tá? Isso. Tem até artigo sobre isso na Aham. Sociedade Brasileira de Pediatria, mas é uma crença. O medo da febre é uma crença. O que a gente tem que saber é que sim, se a criança está com febre, ela precisa ser observada, acompanhada. Ela está lidando com algum processo. Que processo é esse? Esse processo é simples? Esse processo é grave? Eu observo em casa? Eu peço ajuda? É uma outra pergunta, Verdade. né, Léo? Então, É isso. dessa live, eu estou vendo que um monte de gente está chegando assim, ai, que legal essa informação. Gente, essa informação tem que circular, E já era para tá? estar Ela, desde ela a já época está dos nossos pais. ela já está há muito tempo. Mas assim, as É, pessoas não dão bola, né? Tu vai deixar meu filho com febre? Eu não vou deixar o seu filho com febre. É o corpo dele que está pedindo, né? Essa uhum. febre. Claro que a gente pode saber que tem à noite, né, Léo? Aí eu vou deixar uma criança com 38,5 de noite. Tá, de noite a gente medica para dormir, tudo bem. A gente vai Uhum. ver cada ponto que momento tá essa febre. Não, desse negócio do processo, né, que o Fernando Luz ali coloca, o que é esse processo também, né, do tipo, a febre é que nem tudo isso que a Márcia falou, tá? E não, a gente, bom, deixa eu tentar, é que nem ela falou ali do sol, tem sol, mas o que mais tem junto nesse dia? Né? Tem febre, o que mais tem? Às vezes é só a febre, às vezes é uma febre com uma criança mais prostrada, às vezes é uma Então, febre, assim, enfim. o que eu acho que, assim, para vocês entenderem, a gente poder tentar esclarecer o máximo possível. Óbvio que hoje nós estamos criando mais perguntas em vocês do que esclarecendo, e eu acho que é Uhum, aí mesmo que a gente queria chegar. Então, a gente olhar para informações que até então a gente não dava conta e agora eu vou precisar dar conta. Por quê? Porque se antes eu pegava, meu filho estava com febre, eu ia ali e passava, eu que moro perto aqui da UPA e que fui plantonista por 13 anos, eu não sou mais plantonista, mas sempre vi isso. Ai, meu filho mal começou com febre e eu ia numa emergência. E hoje a gente está tendo que olhar para isso. Então assim uma chance de aprender uma informação correta. A uhum, febre, ela, vamos dizer assim, eu vou botar um outro nome para ela. Ela é um sinalizador. uhum, Eu fico apavorada. Ó, meu filho começou com febre. É uma sinalização. Ele entrou em contato com o vírus, ele entrou em contato com uma bactéria, ele tem questões, às vezes, emocionais, tem várias questões atribuídas à febre que eu não vou, que senão eu vou me estender muito aqui. Então, meu filho está com febre, eu preciso observar ele, certo? Mas isso não significa que eu tenho que sair correndo, medicá-lo, não tenho que sair correndo para uma emergência, e eu vou observar, pelo menos, mas aí cada um vai precisar responder qual é a sua rede de apoio. Tem pessoas, uhum. por exemplo, os meus pacientes, que já conhecem as minhas respostas, que eu vou dizer para eles que a gente vai observar 24 a 48 horas. Tá? Algumas pessoas não têm essa relação com o médico, ou os médicos são um pouco mais intervencionistas, mas
Vamos observar 24 horas. Alguém perguntou aqui, que passou, e eu achei bem adequado, até quando eu espero a febre? Então, a gente sabe que um processo viral, ele é uma curva de Gauss. Agora, todo mundo está sabendo tudo de curva, né? O que é curva? Que é curva? Curva, gente. Tudo na vida tem início, meio e fim. Inclusive os vírus. Então, a criança faz um processo viral, ela faz o pico, usualmente é 24 ou 48 horas, ele queima de febre e a partir de então desce, tá? E aí, usualmente essa curva numa criança, ela vai durar de 3 a 5 dias. 3 a 5 dias a gente pira. Ok, a gente pira junto. A gente tá junto nessa. A Cris está aqui dizendo quantas vezes, e às vezes o médico tem que dar esse apoio moral. Vai passar. Tá, Márcia, minha vizinha estava lá com o filho e não sei o que, e era não sei o que. Gente, cada criança é ímpar, cada situação socioeconômica. Tem criança que tem irmão, tem criança que é filho único. Tudo isso tem que ser visto, né, Léo? Filho único é uma história. Eu tenho filho único. O Léo já tem duas. Muda tudo, né, Léo? Não, E assim, então vocês veem que eu li do imediatismo em relação a baixar a febre, né? Que o medo, claro, porque o medo ele nos torna imediatistas. Mas aí vem esse papel que é o do profissional, do papel mais técnico, né? De quem está de fora, observando junto com vocês a criança. Os sinais de gravidade, né? São os sinais de gravidade. Os sinais de gravidade. Porque não sei se tu lembra. O Léo fez faculdade em Rio Grande e eu fiz a faculdade em Pelotas, tá? E eu sei que ele teve bons professores também. E eu me lembro dos meus professores, que eram grandes pediatras, e eles sempre diziam assim, e eu fui plantonista há muito tempo, quando eu falei para vocês, que o diagnóstico em pediatria, ele começa na sala de espera. Quando você abre a porta para chamar uma criança, se essa criança entra no colo da mãe e não se interessa pelo ambiente, para tudo que tem algum rolo. Agora, se essa criança entra caminhando pelo consultório, querendo mexer no teu carimbo, mexendo em tudo, gente, ela pode estar com 40 de febre, mas essa criança está bem. Verdade. Sabe? Então, assim, a consulta pediátrica, ela começa pela inspeção, que é olhar para essa criança. E é isso que eu, Léo e vários colegas vai entregar para vocês. Como que está... Os meus pacientes sabem como é que eu faço assim. Márcia, meu filho está com febre. Aí eu vou pegar e vou dizer assim, tá, mas me diz como é que ele está. Como assim, como é que ele está? Sim, como assim, como é que ele está? Eu preciso saber, além da febre, se ele está brincando, se ele está comendo, se ele está... não, ele está ótimo. Então, fica a dica. A primeira coisa é observar essa disposição da criança. Eu adoro ser pediatra por causa de uma questão. Meus clientes, eles não mentem. Eles não mentem. Você bota o olhinho nele, você bota o olho na criança e você sabe se é grave ou não. Sim. Tá? E aí a mãe pode desenvolver isso. Teve um grande pediatra britânico lá de 1940 que ele dizia que a melhor especialista num filho é a mãe. A mãe sabe quando o filho não está bem. Certo? E aí isso ele criou uma grande briga com a sociedade de pediatria, lá no meio do século passado, que diziam, como, Winnicott, você está dizendo que quem mais sabe é a mãe? O que você quer fazer com a nossa profissão? E aí ele disse, mas ela sabe, se essa mãe não tem um problema mental, ou se ela não está apavorada, ela consegue olhar para essa criança, né, e dizer, meu filho está bem, ele está com febre, mas ele está bem, eu posso esperar mais um pouquinho, eu vou ligar, vou falar com a Márcia, eu vou falar com o Léo. E é isso que a gente quer desenvolver com vocês. Vocês retornarem a ter essa aptidão que é nata
dos pais, isso eu digo mães e pais, de olhar para os seus filhos e dizer assim, essa criança precisa ser vista. E vou dizer que isso daí vai ser 10% das crianças, tá, gente? É, Né, Léo? bem Porque pouco. É, realmente, assim, quem tem experiência de urgência, a grande maioria das crianças, elas estão em processos benignos. Eu estou sempre falando, o instinto sempre irá falar mais alto, porque você vai precisar pensar se é o seu instinto, se ele está limpo, que eu olho para o meu filho e digo, mas ele está bem, ou se eu estou pensando que se eu não estou contaminada pelo medo. Ó, alguém está trazendo a meningite com 10 anos, o diagnóstico foi materno. Sim. E vou te dizer uma coisa. Eu sempre aprendi com aqueles meus professores lá de 1910, lá em Pelotas, em Porto Alegre, que quando uma mãe chega numa emergência, eu estou vendo essa criança pela primeira vez. Eu não tenho bolinha de... Apesar de ter feito uma faculdade toda, uhum. e residência, e mestrado, aquelas um monte de coisa que a gente faz, eu não tenho uma bolinha de cristal, o Léo tá rindo, né, Léo, de mim. Eu não tenho uma bolinha de cristal. Você é que fica 24 horas com essa criança. Então, Verdade. se você chegar para mim e dizer assim, Márcia, o meu filho não tá bem, eu vou precisar olhar para isso. Agora, tem várias vezes eu atendi na emergência assim, Márcia, eu estou te trazendo aqui, eu acho que ele está bem, tá? Mas a professora, a vizinha, a avó, o meu marido me deixaram loucos e aí eu vim aqui na emergência para tu dizer que o que eu já sei desde o início. Não sei se isso faz sentido para Tipo, vocês, mas eu já ouvi isso tanto e eu dizia assim: siga a sua intuição, aham, tá? é, Então, isso é um fato. A gente trabalhou aqui a febre, o mito da febre. Tem um uhum. artigo sobre uh, Febrefobia. febrefobia, várias literatura sobre imunidade e o papel da febre para estimular o sistema imunológico. A gente então falou sobre a avaliação dos pais, essa coisa Uhum. instintiva de meu filho não está bem, eu preciso pedir de ajuda, certo? A gente tem várias, eu acho Eu assim que a tô, gente pode, algumas pessoas, como acompanha a gente no Instagram, vai lá no meu Instagram, me manda uma mensagem, eu te encaminho para o meu é, e-mail, porque como tem algumas coisas que são do geral e são algumas coisas que estão particulares, tá? uhum. Então eu não vou poder, senão a gente não termina, daqui ao tempo da live vai fechar. E aí a gente queria Sim, falar um pouquinho já tá sobre, dando. sobre tosse, né? É, E falta de ar, para e, terminar essa tríade, que é aham, avaliação dos pais, febre, contato febre. com pediatra, telemedicina e tosse. Vai lá, Léo. É, eu penso que em relação a tudo isso, eu li algumas pessoas escrevendo da dificuldade, muitas vezes, da avaliação dos pais em relação à criança. Isso é natural, vocês não têm essa formação. Então, por isso que a gente se coloca à disposição para ajudar nisso, Uhum. né? À distância, mas a gente se coloca à disposição. Tá? Uma coisa muito importante em todos os sintomas respiratórios, pelo menos do meu ponto de vista, eu acho que também é da Márcia, em relação a o quanto que está comprometendo a ventilação, o quanto que o pulmão dessa criança está comprometido, ou se está ou se não está também. Porque a grande maioria das tosses que a gente vê, elas são da garganta para cima, a causa. E a grande maioria ainda é narizinho congestionado, um resfriado, uma gripe, tá? Que estimula a gente a tossir para proteger o pulmão. Porque se a gente pensa que a coriza que está vindo para frente, ela também desce para a garganta. E ela pode acabar indo para o pulmão. Então, se eu tossir, eu jogo isso para fora, né? E aí as pessoas, eu quero um xarope para tosse, para inibir a tosse. Se você inibir a tosse, a gente Uhum. está comparando com inibir a febre. A gente está propiciando que algo pior possa acontecer, tá? Então, sempre, acho que dando um resumão assim, seria, a maior parte da tosse é
via aérea superior, que a gente fala, né? Nariz e garganta, tá? Tem aquelas crianças que já têm um histórico de asma, bronquite, então a gente tem que estar mais atento. E a gente tem que estar muito atento, realmente é com o esforço respiratório. E como a Márcia falou, a criança ela não mente, ela não nos engana. Então, quando a criança ela está toda hora brincando, correndo. Se ela está com falta de ar, ela vai estar mais quietinha. Muitas vezes ela, para fazer força, ela vai respirar assim, ó, fazendo força para botar o ar para Demência, né? fora, né? Gemente. E aí, o que muitas vezes pode acontecer, a gente, olha, filma essa criança respirando para mim sem roupa. Levanta a blusa, né? Uhum. Levanta para a gente ver o que a gente chama de tiragem. Porque Isso. a criança ela consegue, usualmente, a inspiração ela está preservada. O que a criança não consegue quando ela está com broncoespasmo, pensar que os broncos eles são um caninho, né? Tá? Aqui, em termos de fisiologia, eu estou bem rude, tá? Mas assim, Tá. ela puxa o ar, então ela tem essa fome de ar e aí ela não consegue expirar. Então ela fica com essa respiração curta que gera essa gemência. E aí você olha aquela criança. Então, a respiração, olha o padrão respiratório dessa. Então, Uhum. se uma criança está É, com tosse, mas ela está correndo, ela está bom. respirando. Se ela Aham. está sentadinha no sofá ali, ops, você já passou do Sim. tempo há horas de ajuda. Claro, né, gente? Agora a gente está entrando numa coisa que vai desde a tosse até falta de ar. Isso é Tem um bem caminho. longo esse trajeto. Então, a Uhum. tosse, que nem o Léo falou, bem falado, a tosse é um mecanismo de defesa igual à febre. Então, se a criança não tossir, essa secreção ela vai entrar e pode fazer uma aspiração. Então, sabiamente, a gente tosse para limpar nossas vias aéreas. Uhum. Agora, essa tosse está acontecendo porque eu estou tentando pressionar ar nas minhas vias aéreas. Não vai ser só tosse. Vai ter esforço respiratório, vai ter prostração. Ah, Léo. É, eu vou deixar essa live gravada e depois eu vou botar no YouTube. E aí, quando eu vou colocar um vídeo, né, de uma criança que a gente conheceu, Uhum. Que mostrando eu esse e o Léo movimento. tivemos em comum, e aí os pais Uhum. mandaram esse vídeo, que foi para vocês verem É, o que é falta de ar. E como a é. gente pode ajudar nessa hora. Porque Porque, não tem dúvida que precisa de auxílio ali. porque assim, eu quero marcar uma consulta. Não, tu não tem que marcar uma consulta, tu tem que levar teu filho numa emergência. Porque na consulta, lá no consultório, ou em casa, eu não vou ter equipamento suficiente, oxigênio se for necessário. Então, para isso que serve também muito a telemedicina, né? Para a gente dar aquela orientação bem de emergência mesmo. Eu não tenho tempo. O tempo que eu vou levar para sair da minha casa, ir na clínica ou ir na tua casa e você fazer isso, é mais a pena você realmente, de fato, levar na emergência. Então, quando está numa situação bem drástica, assim. E realmente, sim, as coisas elas têm um tempo. Essa criança ela Uhum. não entra em falência respiratória ou nesse quadro aí de uma hora para outra. Ela vai É. dando sinais. Então é isso que a gente vai olhar, vai ensinar, tá ensinando para vocês. O que são esses sinais, né? Uhum. Antes dela ficar com esforço respiratório, ela vai estar mais quieta. Ela Ah, sim. vai estar fazendo uma retração de fúrcula, Uhum. né? Então puxando esse arzinho aqui, que algumas mamães já sabem. Mas esses casos são mais para a turma que tem questões respiratórias. Uma dos problemas respiratórios que agora também nessa sazonalidade vai apresentar e tem bastante temor da parte dos pais, porque é feio mesmo, é as laringites, né, Léo? É. E Não sei se laringite alguém com já emergência. a laringite é aquela tosse de cachorro, que o filho Aham. já teve laringite já virou PhD em laringite, porque basta ouvir uma vez nas Uhum. emergências, assim, de noite, por exemplo, a recepcionista já liga para nós e diz: doutora, está subindo uma laringite.
porque a tosse é tão clássica. Então, isso também, mas a laringite também. Muitas vezes a gente pode medicar em casa. É assustador, né, Susan? Porque é uma tosse que parece que a criança vai asfixiar. Então, trabalhar com vocês, depois me acostumei, porque vê que não vai, né? Porque o CRUP, que era a laringite que realmente obstruía, através da vacinação, ela foi erradicada, né? Então, hoje em dia, a gente não tem mais o CRUP. E aí dá aquele guincho, né? Também, tipo... Mas enfim, isso é raro. Enfim. Mas tem que estar atento. O que a gente queria trazer para vocês é que eu e o Léo, hoje, Já tá... nós estamos... já estamos... provavelmente ele corta assim, puf, então a gente não vai poder dar tchau para vocês. Então a gente vai usar até o último minuto. A gente está super agradecendo que num feriado, né, de Páscoa, vocês estão aqui conosco. Eu adoro o Léo, ele me adora, e a gente já se conhece de outros carnavais, agora está aqui junto. E a gente vai ter ideia de ficar fazendo isso aí para esses encontros, para ir trabalhando com vocês. Aí vocês nos sigam ali, o Léo tem o dele, eu tenho o meu Instagram, e sabendo como que a gente está trabalhando nisso. E obrigado. E mandem mensagens para nós, a gente dentro do possível vou estar respondendo pessoalmente ali, individualmente, pessoalmente não, né? Individualmente. E um prazer. O número de mensagens está ultrapassando a marca dos 30, 40, e eu tô toda hora tentando, sabe? Porque daí tem a demanda do trabalho, tem demanda em casa, e aí chega em casa, tem as mensagens, eu vou tentando. Né, Léo? Que a Márcia faz igual. Então, assim, dentro dessa realidade que nós somos pessoas, certo? E que a gente tem um tempo limitado, porque também a gente tem as nossas vidas pessoais. O que eu diria para vocês? Esses canais aqui, tentem entrar nos canais, eu tenho também no Zoom, porque aí a gente consegue juntar as informações e otimizar o tempo de todo mundo. Né, Léo? É isso que a gente está precisando, porque nós também estamos com os filhos em casa, queremos estar com vocês. Hoje é uma hora que eu estou na internet e depois eu vou estar com meu filho e eu dediquei a estar com vocês para fazer esse trabalho. Né, Léo? A gente está sabendo que é importante. Eu sou médica há 25 anos, eu acho que agora é a hora de, assim, de retornar para as pessoas o que eu sou satisfeita de ser médica e, vamos dizer, estamos junto. E aí a gente vai mantendo o pessoal todo informado, né, dos nossos movimentos, de como que a gente vai oferecer essa ajuda, tá? Eu acho que é isso, né? Porque tem vários capítulos aí. Agora a gente está falando respiratório, depois vai ter diarreia, vai ter tudo que vocês quiserem. A gente vai aqui, né? Tá bom, então. Uma boa sexta-feira de Páscoa, um bom peixe aí para todo mundo. Léo, um prazerzão te ver. Também, agora eu vou tomar um saudade. mate. Vai lá. Beijoca. Salva para nós a live, para a turma que não pôde estar aqui, tá? Tá certo, Grande então. beijo. Fiquem bem. Beijoca. Fiquem Tchau. em casa.